Olá, meu nome é Paulo Issa, sou médico psiquiatra infantil e de adultos. É um prazer participar do projeto de Portas Abertas e vamos falar um pouquinho sobre o autismo, né? O autismo ainda é um assunto muito controverso, muitas pessoas têm uma visão equivocada, os próprios profissionais às vezes têm dificuldade para lidar com o tema. As famílias, né, os responsáveis, os próprios pacientes também estão sempre cheios de interrogações, sempre cheios de perguntas a respeito do tema, e a ciência ainda busca essas respostas, né, cada dia com pesquisas, com muita dedicação, a gente tenta buscar um pouquinho de esperança e um pouquinho de compreensão dentro do autismo. Bom, o autismo clássico, né, quando a gente fala autismo hoje em dia, é complicado, porque a gente está falando de vários tipos de autismo. Então, a gente fala de um espectro autista, ou seja, um leque de graus de autismo, cada uma com seu comportamento, com a sua característica peculiar. O autismo clássico, né, é o que é mais visto pela sociedade como autismo, né, que seriam crianças, às vezes, com um alto grau de disfunção comportamental da parte social, né, a dificuldade de, às vezes, se manter muito tempo no meio de pessoas, ele às vezes se sente desconfortável, né, um atraso na questão da fala, né, o autista clássico, os casos mais graves, às vezes eles mal conseguem pronunciar uma palavra, ou às vezes conseguem pronunciar poucas palavras, né, tem um comportamento estereotipado, ou seja, bem peculiar deles, às vezes fazem movimentos de se balançar, às vezes para frente e para trás, para um lado e para o outro, às vezes de mexer com as mãos, né, e acabam se isolando, né, um pouco, vivendo um pouquinho no mundo deles. Essa é a visão que a maior parte da população tem do autismo, que é o autismo clássico, né, onde pode apresentar, às vezes, uma deficiência intelectual associada. Mas, hoje em dia, a gente observa vários outros tipos de autismo, né, onde nem sempre existe uma deficiência intelectual, nem sempre existe uma dificuldade de manter o contato visual, né? O atraso da linguagem costuma estar bastante presente, mas, por exemplo, na síndrome de Asperger, que é um autismo considerado um autismo leve, né? Por exemplo, não apresenta esse atraso de fala geralmente, né? Pode apresentar um pouco, mas não tanto quanto os outros casos. O funcionamento do Asperger, por exemplo, que é um autismo que cada vez mais está sendo descoberto e diagnosticado, né? Hoje você atende adultos que não sabiam que eram Asperger, mas tinham um comportamento totalmente diferente e não entendiam o porquê daquilo, né? Mas ele pode ter um funcionamento bem próximo da normalidade. É importante saber que antes de 5 anos, todos os médicos, a maioria dos médicos vão ficar um pouco em cima do muro, não vão dar o diagnóstico, vão falar que precisa observar mais e realmente precisa, né? O paciente do autismo precisa de muita estimulação, né? Da fonoaudióloga, da psicóloga, da psicopedagoga, da terapeuta ocupacional, dos próprios pais e familiares. A escola tem um papel fundamental também de inclusão, que é essa palavra tão bonita, mas tão difícil de ser executada e observada na prática, né? A gente ouve muita gente falando de inclusão, mas a prática é muito distante da realidade, da teoria. E então a gente precisa, hoje, cada vez mais conhecer o tema autismo, mesmo que você não tenha, né, um familiar, um parente que seja um portador, mas que você vai conviver com pessoas que têm autismo na sociedade cada vez mais, graças a Deus, essas crianças, esses adolescentes, esses adultos não estão sendo mais colocados de lado, né? E a gente precisa saber como lidar com eles, tanto da área médica quanto os profissionais de saúde de uma forma geral, até os próprios familiares. É uma questão de muita compreensão, muita estimulação e afeto, carinho, amor. Nem todo autista vai recusar, vai rejeitar afeto. Muitos deles são afetuosos, são carinhosos, são carentes, né? E a gente precisa ter muito cuidado na hora de colocar um rótulo
né, e saber qual o melhor tratamento, né. A gente precisa saber que a medicação nem sempre vai ser boa para a substância que é bom para um, não necessariamente vai ser bom para o outro, né. As mães vão trocar informações, isso é importantíssimo, mas nem sempre o que foi o remédio, a medicação, o profissional que foi bom para um vai ser bom para o outro também, né. Então é um mundo infinito de informações de altíssima complexidade, mas que tudo está ao nosso alcance se a gente se unir, se a gente se juntar, colocar carinho, colocar interesse, né, da escola, de toda a sociedade, em poder trazer qualidade de vida e poder trazer também um funcionamento que faça aquela pessoa, aquele paciente ou aquele portador de autismo se sentir confortável, se sentir aceito, se sentir querido, né? Em alguns casos realmente vai ser muito difícil, porque alguns vão apresentar, às vezes, um quadro de agitação, às vezes vão emitir sons como gritos, né, vão ter um comportamento um pouco, em alguns casos, arredio, difíceis, mas a gente tem que olhar para todos os casos com muita atenção, né, e saber que autismo não é uma coisa só, não é um diagnóstico só, existem variações, né? A gente não deve se limitar ao modelo clássico, e sempre buscar informação com muita cautela. Na própria internet você pode ver muita coisa, às vezes, que não bate com a realidade. Então troca informação sempre com profissionais e com familiares bem instruídos também. Nós da área médica, psiquiatras, neurologistas, também vamos estar sempre abertos a esclarecer as dúvidas e contribuir com o que for possível dentro do nosso conhecimento. Agradeço mais uma vez por poder participar desse projeto e podem contar comigo para tirar dúvidas, pode ser pelo WhatsApp, pelo Facebook, pela internet de uma forma geral e ao vivo também no consultório. Obrigado pela oportunidade de poder participar e contribuir com o projeto.